Olá, eu sou Nayara Cortez. E eu sou o Brandão. E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial. E hoje um episódio especial aqui, estamos com a presença de um convidado, o Wagner Xavier, que é diretor de negócios da OMI lá desde 2018. Atuou aí no mercado como desenvolvedor executivo na TOTVS, ProSoft e na Questor. Tem mais de 30 anos, né, nessa área de tecnologia e sistemas da informação. Já nasci na área. Já começou andando e desenvolvendo. Já, programando. Muito bom, programando, muito bom, Wagner. Prazer te receber aqui, muito bom, a gente ficou muito feliz que tenha aceitado o convite. Legal, e, bom, ninguém melhor do que você, Wagner, para estar aqui falando sobre essa temática que a gente vai abordar hoje, que é de sistemas de gestão, que também são conhecidos como ERPs aí, né? A gente vai explicar um pouquinho mais para quem quer, né, o dono, a dona da pequena e média empresa, que está querendo avançar aí nos processos de gestão na sua empresa, ter dados para poder tomar melhores decisões aí, visualizar isso de forma rápida, ter um controle maior do que está acontecendo na empresa. E a ideia é que a gente explicar um pouquinho mais. Acho que a gente pode começar. Vamos lá, né? Eu tô muito feliz de ter o Wagner aqui nesse episódio falando sobre sistema de gestão, que eu acho que dá top 5 das curiosidades e dúvidas do empresário. Falando especificamente do pequeno e médio empresário, que é normalmente quem escuta a gente, né? Então, esse com certeza, sempre que a gente vai falar com um cliente, com algum empresário, ele fala, que sistema que eu uso, William? Que sistema que você me indica? O que vai resolver a minha vida aqui na minha empresa, né? E esse é um tema muito importante mesmo, e muito, muito legal ter o Wagner aqui com a gente, que já é um especialista com uma longa carreira, e não te chamando de velho, né? Mas uma carreira interessante. Experiente, bastante experiência. Uma carreira muito interessante já com sistemas, sempre trabalhando com sistemas, né? Com RPs, enfim. Então, muito prazer aí, muito legal ter você como convidado. Aliás, primeiro convidado nesse formato hoje que a gente está fazendo presencial. A gente fazia os podcasts antigos sempre via home office, com as ferramentas de videochamada, etc. E agora a gente está nesse formato presencial com o convidado já começando e com o pé direito também. Pô, legal, gente. Obrigado, William, Nayara, pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês, né? Eu também acho que é o primeiro podcast que eu faço. Muito bom. E também estamos no home office há 3 anos praticamente. Mas de vez em quando a gente escapa aqui. E é legal esse contato presencial com o pessoal, né? Com certeza. Então eu estou aqui, coração aberto, livre, leve e solto, para a gente falar um pouquinho aqui sobre gestão, sobre RP, sobre tecnologia. Por que não sobre rock e sobre futebol rock também? Rock and roll também, sobre futebol, né? Estamos felizes hoje, né? Com o nosso tricolor. Estamos felizes com o nosso tricolor. Para quem não sabe, eu sou São Paulino, o Wagner também é São Paulino. Não sei quando você tá ouvindo, vai estar ouvindo a gente, mas hoje, nesse determinado dia, estamos felizes, né? Amanhã é outro dia, aí, né? Bacana. Wagner, então, show de bola. Seja bem-vindo mais uma vez e vamos aí para as perguntas, né? Vamos bater esse papo, essa conversa, uma forma bem tranquila mesmo da gente dialogar e falar mais sobre esse tema que é tão caro aí para o empresário. Legal, gente, legal. Então, estou aqui aberto a perguntas. Bom, acho que a primeira... Se eu não souber, eu falo que não sei também, não tem problema Não, a nenhum. gente pula, a gente passa, né? Não tem problema nenhum. Mas acho difícil que você não saiba, Wagner. Acho que a primeira é bem difícil. O que seria um sistema ERP? O que é um sistema de gestão? Boa pergunta. Então, na verdade, o ERP é uma sigla, né? Enterprise Resource Planning. Que nada mais é do que planejamento de necessidades empresariais. Ou seja, um sistema integrado. Inclusive, esse termo ele surgiu nos anos 70, 80, lá na época do mainframe. E ele não era ERP, era MRP. MRP, que era Material, sabia disso? Não sabia. Era IBM na época dos mainframes, né? As empresas elas precisavam fazer gestão de estoque. Então, o grande gargalo das empresas era compra e venda, produção. Eu tinha que comprar, produzir e vender. Certo. Então, criou-se o termo e os sistemas faziam isso. Eles faziam gestão de suprimentos. Lá na Alemanha, né, com SAP e tal. Então surgiu o termo MRP, que é Material Requirements Planning, que é planejamento de necessidades materiais. Ele só olhava para material, para compra e venda, fábrica, né, indústria. Depois teve uma evolução disso para o MRP2, porque entrou material e chão de fábrica. Então aí não era mais gestão, era gestão e a produção. E a fábrica. Aí entrou o MRP2, que é Manufacturing Resources Planning, ou seja, planejamento de necessidades de manufatura, que já não é só material, é materiais mais a produtividade, a produção. Foi integrando áreas ali. E depois, nos anos 90, tal, surgiu o IRP, que é a junção do MRP, que é material, suprimentos, com a produção
com o financeiro, que é o ERP. Aí entrou o seguinte, precisa de grana, precisa de fluxo de caixa, DRE, precisa ter gestão financeira. E aí surgiu-se o ERP. Algo mais completo, mais complexo. Porque já foi abrangendo a empresa, né? Sim. Depois entrou o CRM e tal. Então o ERP ele englobou. Tanto que o ERP ele tem essa visão, né, de faturamento. Você tem os módulos, né? Normalmente vai modular, né? Então, você tem lá o Compras, por exemplo, e faz basicamente esse ERP, que é uma projeção de estoque, né? Uma provisão de estoque. Depois você tem a parte de manufatura e o ERP, que é tudo isso. É compras, estoque, financeiro, você entendeu? Sim. É faturamento, gestão de produção. Perfeito. Então, o ERP é isso, e na verdade é isso, né? É um sistema integrado e é na verdade, o software é uma forma de você organizar a sua empresa, de você criar os seus processos, interligando os departamentos. Eu lembro a primeira empresa que eu trabalhei lá, em 1990, eu lembro do fluxo que a gente tinha, sistema integrado, que era compra, venda, e tudo isso jogando na contabilidade, integrando a contabilidade, depois entrou folha de pagamento. Então o RP é isso, né? Ele é o software que organiza a empresa de uma forma integrada através dos processos. Podemos dizer que ele busca consolidar os diversos processos dentro da empresa em uma única ferramenta. E isso, ele centraliza as informações, né, através de input, você tem input de dados, você tem processamento e tem o que você comentou no começo, né, tomada de decisões. Os relatórios. Os insights a partir de informações, né? Perfeito. Então ele organiza a empresa, né? É isso que o RP basicamente ele faz, né? Esse é o objetivo dele. E ele organiza num sistema na nuvem, né? Na verdade, aí, Nayara, tem dois tipos de software, né, quando a gente fala de arquitetura. Sim. Tá? Os sistemas tradicionais, eles eram feitos, instalados no software do cliente. Local. Você tinha ali o servidor, na época, o mais antigamente tinha os mainframes, depois entrou os PCs, mas você tinha o servidor, o banco de dados e as estações de trabalho. Tudo no mesmo local. Que é o que a gente chama de on-premise, que é o sistema instalado no cliente. Perfeito. Agora, alguns anos atrás, uma empresa como a OMI, por exemplo, ela colocou o software na nuvem. Software SaaS, que a gente chama, né? SaaS é Software as a Service. Ou seja, sistema como serviço. Eu não compro um sistema hoje. Antigamente, o empresário comprava um sistema. Tinha que comprar uma licença. Era meu. Eu comprava o sistema, instalava. Hoje em dia, não. Hoje você faz uma assinatura, que é tipo o Netflix. Você pega o OMI, é uma assinatura. Então, o sistema está hospedado lá na Amazon, na nuvem. Então, você tira do empresário a necessidade dele ter investimento em servidor, banco de dados, equipe de TI. Simplesmente ele assina o sistema, né, e cada vez os softwares são mais ergonômicos, são mais baratos também, mais flexíveis, né? Um pequeno empresário. Adaptado. Ele compra de acordo com as necessidades dele, sem precisar ter uma estrutura física de servidor, de segurança, porque hoje em dia, principalmente, né, existe um risco muito grande de vazamento de dados, etc. Uma preocupação muito grande com isso. Você imagina uma pequena empresa que já tem uma série de questões a serem assim, superadas no dia a dia, né? E você tem que ainda cuidar dessa parte tecnológica do negócio, que provavelmente vai demandar um profissional mais técnico para fazer isso. Tem a questão de vazamento de dados dos seus clientes, de parceiros, de todo mundo que você alimentou dentro do sistema. Exatamente. Então hoje, você tendo essa possibilidade de, por exemplo, contratar um sistema em nuvem, né? Você ganha flexibilidade, você pode acessar de qualquer lugar, né? Desde que você tenha um computador ali. Você tem que ter uma conexão com a internet. Conexão com a internet, exatamente. E você se livra basicamente de todos esses custos, estrutura que você teria que ter dentro da sua empresa para ter pelo menos uma ferramenta viável ali, né? Terceiriza sem precisar terceirizar. O que a gente via muito no passado, né? Assim, no passado recente, era um RP, ele era para uma empresa grande. Quem podia comprar um RP? Eu lembro muito bem, no meu passado recente aí, o empresário pequeno não tinha condições de ter um RP. Ele tinha que crescer para ter um RP. Empresas como a OMI, por exemplo, vieram para fazer exatamente o contrário. É assim, começa pelo RP, organiza o seu negócio para você poder crescer. Isso. Né? Isso, a nuvem nos trouxe isso. Porque não precisa de tudo que você falou, né? Não precisa de equipe, não precisa de servidor, não precisa de banco de dados, você precisa só de uma assinatura e o sistema está lá. E o custo, né, como você comentou, esse fato de hoje você ter essa possibilidade de Software as a Service, essa sigla SaaS, né, com 2 azinhos no meio, que é uma questão também bem importante, porque antes você tinha, acho que a Microsoft, você pega essas empresas grandes, Adobe, né, a Microsoft com o Office, antes você tinha que comprar
aquele CD, aquele aplicativo, aquela licença, você comprava, então era um investimento alto no início. E muita gente, por mais que hoje já tivesse a solução em nuvem, não conseguia contratar porque era uma paulada ali, era um valor que você tinha que investir forte na tua empresa. Fazer a instalação, tudo local. E ainda você, enfim, ainda ficava à mercê das atualizações, tendo que fazer sempre novas contratações, upgrades, etc. E aí você tem essa possibilidade, além de ter um sistema em nuvem, você tem essa possibilidade de contratar mensalmente, como se você contratasse mensalmente um serviço de sistema, que é o Software as a Service. É muito mais em conta. Muito mais em conta, porque você dilui aquele custo inicial. Né? O nosso CEO, né, Marcelo Lombardo, da OMA, ele sempre comenta isso. Eu passei um pouco por isso também. Que antigamente você atravessava a cidade somente para atender um cliente de um projeto de R$500 mil. Sim. Hoje em dia, um cliente de R$300, a gente atravessa a cidade sexta-feira na chuva. Entendeu? Exatamente. Por quê? Porque hoje a gente entende que o RP é para qualquer empresa. É legal. Então, no passado tinha essa, vamos dizer assim, essa discriminação de que uma empresa tinha que ter um RP, ela tinha que ter essa grana toda. Sim. Isso que você comentou, William, esse conceito todo de formação de preço de RP tem um nome, chama TCO, que é Total Cost Ownership, que na verdade é a soma dos valores para você descobrir quanto custa manter um software. Exatamente. Porque manter um software tem licença, com certeza. tem atualização, tem atualizações de sistema, né, de versões, tem customização, tem equipe, tem infraestrutura, então o cara tem que ter servidor, o servidor fica velho, tem que trocar, fica atualizando a cada 2, 3 anos. Exatamente. Então, se você somar essas 4 variáveis, né, que é mão de obra, hardware, licença e atualização, você forma o TCO. Isso é avaliado no momento de você colocar uma precificação no mercado, né, da tua licença. Se você pega o OMIE, por exemplo, que é a empresa que a gente representa, que a gente trabalha, basicamente o cliente ele tem um custo só, que é o custo da mensalidade. Ele não precisa de equipe, porque ele é na nuvem, não tem atualização, porque a gente atualiza já online, on demand. Já está embutido na licença. Já está na licença, não tem custo de aquisição, porque você só paga mensalidade. O que você pode contratar é um treinamento no começo, um setup. Inclusive a OMIE tem a versão, os vídeos gratuitos, que a gente disponibiliza para o cliente. E também não precisa ter uma equipe interna. Então, basicamente, você soma todos esses custos, né, no RP tradicional, com o OMIE, você chega no único valor, que é o valor da mensalidade. Perfeito. E você tem flexibilidade, porque no momento que aquilo não te atender, ou você está mudando o seu negócio, etc., você não precisa mais daquele sistema, ou você contratou, de repente, um sistema que não é aquilo que você esperava, você quer mudar de sistema, você tem essa flexibilidade, porque você pode simplesmente cancelar aquela assinatura e migrar de sistema para aquele que você acredita que seja o melhor. Então, realmente é uma vantagem, né? Hoje é uma facilidade muito grande, tanto do RP em nuvem, quanto dessa possibilidade de contratação por assinatura. Exatamente. Então é o conceito da nuvem e o SaaS, né? E o SaaS. E o on-premise, que é o local, offline. A gente fala demais, o mercado chama de on-premise, que é o sistema instalado. Ótimo. Acho que a gente já falou aqui bastante sobre os benefícios que o ERP traz para uma empresa. Wagner, você comentou também para quem que é, então hoje não tem mais essa coisa de só para empresa grande, só para empresa que tem muito dinheiro. O ERP ele vai facilitar a vida de quem está começando agora também, né? De quem está iniciando e de quem já tem uma empresa, mas quer melhorar os processos. Eu acho que a nossa empresa ela criou um modelo totalmente disruptivo, né? Que é o software para pequenos empresários. Tanto é que na OMI hoje tem uma versão gratuita do software, que a gente brinca, né? Que não é gratuita, porque alguém paga, né? Mas quem paga é a própria é um investimento que você faz no crescimento do cliente. Porque a gente aposta naquele empresário que está começando uma operação, que tem que ter um cadastro produto, tem que ter um cadastro cliente, tem que ter um financeiro, tem que ter um CRM. Então aquele cara que não tem condições e não tem a cultura, que tem isso também, né? Exato. O Brasil também tem esse gap, que é o gap cultural. Cara, o RP não preciso, porque eu sou pequeno. E na verdade... Dá pra fazer na planilha. E na verdade... Tanto é que nosso maior concorrente é o Excel. Excel e o caderninho. Então o que acontece? A gente criou um modelo disruptivo, porque a gente oferece o software, né, praticamente gratuito, ou no caso, uma versão paga, também são preços bem em conta, né? E de acordo com o porte, né? Se você tem uma empresa maior, obviamente você tem uma demanda maior, mas também tem uma capacidade de pagamento maior, e aí você consegue fazer essa equivalência. Então a gente é bem democrático, porque a gente cobra por aquilo que o cliente usa e pelo tamanho dele. A hora que ele faturar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões,
Ele tem uma mensalidade reajustada em função do que ele usa da gente. Mas é justo que ele pode pagar esse valor. É diferente de você colocar um valor que você olha e o cara não pode pagar. Exato. Né? Não, bacana. Eu acho que o Wagner tocou num ponto que é bem importante, que é essa questão, acho que, da própria crença do empresário de utilizar ou não um sistema. Eu acho que deve esbarrar bastante nas objeções aí da equipe comercial da OMI, né? Enfim, bom, eu já uso um Excel, já uso uma planilha, né? Para que eu preciso de um sistema? E aí eu acho que esse conceito, quando o Wagner estava explicando aqui o que é um RP, toda essa cronologia, né? de criação desse tipo de sistema, ele já responde bastante coisa, porque eu já cansei de ver, Wagner, entrar no cliente, o cliente fala, a gente obviamente, né, fala muito de financeiro com o cliente e vai pegar um pouco mais nesse ponto, até chega na parte de controle de estoque, etc. Mas é óbvio que a gente vai falar muito mais de financeiro quando chega no cliente. E pergunta se ele tem um controle financeiro e fala, tenho. Me passa o controle. Principalmente quando a gente fazia consultorias, né? Que era aquele levantamento de dados iniciais para depois traçar um diagnóstico. E a gente pedia, as planilhas não vinham uma planilha, vinham 6 planilhas, 7 planilhas. Aí você fala, você realmente acha que tem um controle? E cadê os dados consolidados? Não consegue. Por exemplo, ele não consegue transformar ele tem uma planilha para contas a pagar, um para faturamento, um para contas a receber, outro para fluxo de caixa. Nada conversa com nada. Nada conversa com nada. E no final das contas eles não conseguem nem montar um DRE. Não consegue saber o resultado da empresa dele, não consegue encaixar aquelas categorias de entradas e saídas que aconteceram ao longo do mês num relatório, um demonstrativo simples, pelo menos para entender onde está saindo, onde está saindo o valor, onde está entrando, qual é o resultado que ele está tendo com o negócio dele. E o RP, né, pelo fato dele já ser construído com as melhores, em tese, buscando as melhores práticas de gestão, já pensando num processo, num fluxo que deve ocorrer, especificamente do financeiro. Lá na Valorize a gente já passou mais de 45 RPs. Já viu um pouquinho de tudo. Já vimos aqueles softwares de segmento específico que só serve com... é uma construtora que ele só usa aquele software porque as construtoras só usam... Aí você vai para o módulo financeiro fraco, não atende. Por quê? É um foco de sistema de segmento, da produção do negócio, daquele business. Você vai para um escritório de advocacia, tem um de advocacia. Aí você vai olhar o módulo financeiro, não atende muito bem. Então você tem também essas carências em termos de sistema, que você tem aqueles sistemas que são nichados e que eles de repente vão deixar um pouquinho aí, talvez não vão suprir exatamente as necessidades do ponto de vista financeiro. Então a gente já viu um pouquinho de tudo nessa vida, né? A gente brinca, né? A gente fala para o cliente que não existe o software perfeito, não existe aquele que vai atender 100%, né? Mas a gente tem que buscar aqueles que mais chegam próximo do 100%, né? E é muito comum, né? A gente vê, então, o cliente, ele, enfim, pensando num fluxo, ele não tendo um processo muito bem estabelecido em termos de ferramentas, aí ele chega num sistema em que ele pode ter de ponta a ponta todo o processo financeiro dele. Ele pode ter desde a parte de conciliação bancária, já integrando com contas a pagar, com contas a receber, já gerando um relatório de fluxo de caixa. Então, isso dá uma visão muito mais consolidada, mais prática no dia a dia para o empresário. E agilidade, né, William? O tempo que você tem para fazer tudo isso, né, cara? Perfeito, exatamente. E sabe de uma coisa? E você comentou da parte financeira, tem um dado que é bem legal, eu gosto de colocar isso, que as pessoas pensam um pouco sobre isso. Olha só, 70% das empresas brasileiras, elas quebram em 5 anos, sabia disso? Sim. Ou seja, de cada 100 empresas que nascem, 70 ficam pelo caminho. E por que elas quebram? Não é problema de lucro, de mercado, de dólar, de China, de Covid, é gestão. É problema de gestão. E assim, não é só o financeiro, né? O problema não é o financeiro. O financeiro ele gera um problema no financeiro. Mas e o TANS? Eu falo o comercial? E o CRM? E os indicadores? Né? E a eficiência da empresa? Exatamente. O financeiro é quem paga a conta. O financeiro está ruim. Eu estou organizando o financeiro. Você está organizando o seu caos. Porque o problema está antes do financeiro, muitas vezes. O financeiro, eu falo que eu brinco com uma frase filosófica, que o financeiro é o mar que desagam todos os rios. Claro. Então, tudo que acontece na empresa, ele vai refletir no financeiro. Então, o financeiro ele é legal você ter como ponto de partida para analisar... Você entender o que está acontecendo. Por que você está vendendo? Exatamente. Por que você está perdendo dinheiro? Por que você vende, não fatura? Exato. Você olhar os sinais vitais da empresa. Por que a empresa às vezes não está crescendo, ou porque você está trabalhando 15 horas no teu negócio e não está vendo caixa, não está conseguindo ter seu prolabore. Então, isso aí leva... São 2 indicadores bem importantes em relação a isso. O primeiro deles é a taxa de mortalidade das empresas, que é quase 70%. Se não me engano, é 72%, Wagner.
E olha só, e tem um dado que é pior que esse, porque a taxa de mortalidade no Brasil é muito alta, Sim. mas o mundo inteiro, elas são relativamente parecidas. As empresas nascem e morrem. O que mata aqui no Brasil não é a taxa de mortalidade, é a taxa de crescimento das empresas. As empresas elas não crescem. Não desenvolvem. Não crescem. Você pega, por exemplo, o percentual de PMEs do Brasil é 99%. Ou seja, tem muito... O nosso, não tem lá o PMG, o nosso P é Pzinho, é muito P. Se você colocar num gráfico, né, dividir em 3, pequenas, médias e grandes, se você colocar onde estão, pega assim, volume de faturamento, onde está o nosso P, ele sempre está no começo. Tá? Então, pra você ter uma ideia, só fazendo um comparativo, a gente gosta de números, né? Então, trazendo um comparativo. Uma empresa americana fatura no primeiro ano $150 mil, de média. Uma empresa brasileira fatura $39 mil. Ou seja, 5 vezes menos. Do mesmo tamanho. A empresa começou no primeiro ano. Começou, nasceu... No final do primeiro ano, a empresa americana fatura $150 mil. Cara, os caras não são mais inteligentes que a gente, não são mais tecnológicos. Muito pelo contrário, tá? O Brasil é um país super tecnológico. Você pega lá nos Estados Unidos, os caras voltam no papel ainda. Você pega o sistema bancário deles, não é tão evoluído como o nosso. Não, verdade. Por quê? Porque o Brasil viveu um período inflacionário lá nos anos 80, 90, e isso aí estimulou muito a tecnologia. Inclusive o sistema financeiro do Brasil é super avançado. Porque o Brasil vive no caos. Então, se você não tiver uma super eficiência financeira, você quebra. Então, o Brasil se desenvolveu muito tecnologicamente. Mas o empresário continua aqui, ó, faturando $39 mil. Na base ali para o empresário não chegou essa E tecnologia. vou chegar mais longe. Por quê? Isso aqui tem 3 fatores, tá? Que são exatamente, Nayara, os fatores que o homem criou a sua plataforma. São 3, tá? Se você fala assim, por que a empresa brasileira não cresce? 3 grandes motivos. Primeiro, complexidade. Então o Brasil é muito complexo, vocês concordam? Pega uma contabilidade, por exemplo. Eu vejo muitos empresários hoje não preocupados com o negócio dele, preocupado com a obrigação acessória que tem que entregar para o governo. Exato. O IPI, o SPED, o Brasil, se social. não me engano, ele gasta, quando fala-se de horas para fins tributários e fiscais, né? O Brasil, se não me engano, ele gasta 3 vezes mais do que o segundo colocado que mais gasta horas para fazer gestão tributária do negócio. Né? Então, é um absurdo. Então o Brasil é um país definitivamente complexo. Você vai abrir uma conta no banco, burocrático, por exemplo, né? Complexo e burocrático. A burocracia da máquina. Você pega, por exemplo, abre uma empresa nova. Isso aconteceu com o homem, tá? Uma empresa nova, vou abrir uma conta no banco. Me dá o DRE dos últimos 5 anos. Cadê? Mas eu estou montando a empresa agora. Ah, não, precisa do DRE de 5 anos. Então arruma uma DRE aí. Então, olha como que é. Tem país que você abre uma conta na hora. Já tem o crédito. Já tem o crédito. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é acesso a crédito. Né? O Brasil não tem acesso a crédito fácil, não tem acesso a dinheiro. Fica devendo no cartão de crédito para você está morto. Sim. Então o sistema com juros super alto, não tem crédito financiado. Você pega uma empresa americana, por exemplo, os caras têm crédito pra caramba. Eu tenho um amigo meu que mora lá, o Fio, de vez em quando ele vem pro Brasil, eu brinco com ele. Eu falei que ele usa muito cartão de crédito. Eu falei, Fio, como é que tá seu saldo do cartão? Ele, $100 mil. O Fio está louco. Não, tranquilo. Porque é baixo os juros. Então ele prefere comprar e para eles compensa. Porque não tem esse sangramento do empresário. E mesmo as linhas de crédito tradicionais, como o capital de giro ou linhas de financiamento, se você pega uma empresa hoje no Brasil, uma pequena empresa, ela só vai ter acesso a linhas de financiamento com pelo menos 2 anos de histórico. É isso aí. Se você não tem histórico, Se você não tem histórico, você não consegue. Então, assim, como é que você vai começar a estruturar seu negócio se você não tem dinheiro para isso? Né? Falta crédito, de fato. E o terceiro motivo é educação. Não educação que o cara é mal educado ou bem educado, educação empreendedora. A nossa universidade não forma empreendedores. Eu estudei tecnologia, fiz curso, nem tecnologia eu fiz matemática, que era orientado a TI na época, né, nos anos 90. Tinha os cabelinhos pretos ainda. Mas eu jamais tive uma aula de empreendedorismo. Entendeu? Depois eu fiz administração de empresas. Então tinha economia, marketing e tal, mas não tinha uma cadeira de empreendedorismo, como os americanos têm. Como sentar na cadeira de CEO e gerir o negócio. Como fazer a gestão. Hoje eu até acho que deve ter alguns cursos aí que já levam um pouco para isso. Mas o nosso histórico não é o histórico de empreendedor educado para ser empreendedor. O empreendedor é um cara raçudo,
que conhece pra caramba do negócio dele, monta o negócio, só que ele monta o negócio e ele se depara com isso. Ele se depara com um país complexo pra caramba, ele tem pouca grana para investir, não tem uma boa assessoria. A própria contabilidade, que a OAB trabalha muito com os contadores, né, é uma classe super engajada com os clientes, mas elas perdem muito tempo trabalhando para o governo e muito pouco tempo trabalhando para o negócio do cliente. Sim. Então existe uma oportunidade muito grande para os contadores também. Trabalhar muito na consultoria, mas é uma coisa que está evoluindo bastante. Exato. Porque se perde muito tempo aqui trabalhando, resolvendo problemas complexos e trabalhando para quem? Trabalhando para o governo. Eu já tive empresa de software pequenininha e a minha contadora adora a minha contadora. Mas ela me entregava 2 coisas por mês, um boleto e uma guia. Entendeu? Adoro ela, então não estou reclamando não. Mas eu falo, cara, e o meu negócio? E a minha gestão, a minha estratégia, os meus indicadores? Os meus números, eu né? Eu também não tinha essa educação, não fui formado para ser empreendedor. Sim. Então eu senti na pele isso. Mesmo que o empreendedor, por exemplo, hoje ele precise buscar crédito no mercado, vamos supor que ele está trabalhando com RP hoje que não tem essas soluções financeiras para ele poder tomar crédito, investimento, etc. Ele vai precisar tomar crédito no banco. E aí, se ele tem um sistema, por exemplo, ele consegue gerar um relatório financeiro, apresentar no banco, e aquela informação que o banco precisaria, que ele não teria noção fazendo numa planilha ou no caderninho, tá pronto. E eu acho que o legal também é o fato de você poder hoje, por exemplo, usar os dados a seu favor. Então, se você está colocando todos os seus dados, seus processos dentro de um sistema, seja ele a parte de CRM, né, que é a parte comercial do negócio, seja a parte de compras, de serviços, contratos de serviços que você tem, financeiro, contabilidade, etc. Se você consegue integrar tudo isso e você, de repente, por exemplo, hoje você ter tecnologias que conseguem fazer análise desses dados e te propor soluções financeiras melhores, em melhores condições, porque hoje você tem algoritmo, você tem tecnologia que consegue pegar aqueles dados, trazer ali os parâmetros, eu imagino que deva ter os parâmetros-chave para o negócio acontecer, você modela aquilo e de repente você tem um crédito que ao invés de pagar 2%, aquela análise te favoreceu porque os seus dados estão positivos no negócio e você consegue ter um crédito mais barato. Pegar os dados que já estão lá na ferramenta e trabalhar aquilo a teu favor, reduzindo custos do negócio, né? Principalmente despesas financeiras, esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que o empresário, né, na verdade, eu até colocaria um pouquinho, adicionaria um item desse top, desses 3 questões, características que você comentou, né, do porquê que as empresas, acho que no Brasil, crescem menos, que seria também, eu acho, o perfil do empreendedor, que ele é um perfil por conta de situações econômicas, contextuais, de macroeconômicas do país, que ele é um empreendedor que ele normalmente abre por necessidade o negócio dele. Então, ele não tem aquela preparação, por exemplo, que você comentou, que precisaria ter para fazer a gestão do negócio. Então, se o cara é um técnico que saiu de um negócio, ele conhecia de um emprego. Eu sei fazer muito bem isso. De repente ele resolveu empreender, né? Isso. Cabe um pouquinho em cada coisa, educação, um pouquinho. Mas é verdade, quer dizer, uma coisa é que ele é um empreendedor. Sim. Ele é um cara nato como empreendedor, mas ele não tem essa visão do todo, né? Não, o Michael Gerber, naquele livro O Mito do Empreendedor, que eu sempre cito aqui, ele fala, né, que o empresário, vamos dizer assim, o dono da pequena empresa, ele é composto por 3 perfis dentro dele: o técnico, o administrador e o empreendedor. A grande questão é que o técnico, ele se sobressai a todos os outros 2. Então, o técnico, ele é 70% técnico. Hard skill. É hard skill. Então, ele sabe vender o negócio dele, ele sabe entregar, produzir, etc. Aí chega na parte administrativa ou na parte empreendedora do negócio, de ter uma visão, entender uma oportunidade, que eu acho que, na verdade, tem muito a ver com medo de se arriscar. Não, e esse ambiente não ajuda muito, porque pensa bem, o cara começa a empreender, começa a tomar cacetada do governo, porque é complicado pra caramba. Sim. Vou vender pra fora do estado, tem que ter substituição tributária, tem que ter não sei o que, ele perde um puta tempo pra aprender isso. Acesso a crédito, ele não tem dinheiro fácil, e não tem uma educação, não tá preparado. O que acontece? Ele fala, cara, quer saber de uma coisa? Eu tô trabalhando com a minha esposa aqui, com meu marido, com minha filha, tá bom assim, tô tirando minha graninha. Sim. O que acontece? Ele tem medo de crescer. Exato. É o que acontece aqui. Ó. Exatamente. Né? Porque ele começa a tomar as cacetadas, que é diferente dos Estados Unidos, que o empresário começa a ter gosto pelo negócio. Então ele começa e cresce muito mais, numa velocidade maior. Porque isso aqui não acontece lá. Você pega imposto lá, por exemplo, é um imposto. É fácil calcular. O contador vai na empresa, calcula a sua guia ali, te cobra as horas que ele gastou, te cobra 2 horas. Não tem um horário contábil lá. Não é obrigatório. Então eles são muito mais consultores, porque ele acaba tendo que vender horas, o contador. Sim. Então ele cavuca horas na consultoria.
entendeu? O acesso a crédito é muito barato e tem um país uma cultura mais empreendedora. Sim. Então cai nisso que o William falou, né? Sim. Aqui no Brasil o cara é meio que um herói. Exatamente. E ele tá focado assim. Os desafios dele estão postos aqui pelo Wagner comentou, né? O cara vai pensar em crescer na cabeça dele. Se ele crescer, ele vai aumentar esses problemas aqui. Aumenta risco. Aumenta a necessidade, aumenta a complexidade fiscal, aumenta a necessidade de dinheiro, qual você não vai ter com o banco, né? E você vai ter desafios de administração, principalmente de gestão do negócio, que você não foi preparado para aquilo, nem na escola, nem na faculdade, né? Exatamente. Então você realmente acaba te travando. Eu já vi muita gente com... Puta, você chega na empresa e fala, cara, que empresa legal. O cara tem um puta de um potencial bacana, tá no mercado. Fala, pô, isso aqui já dá certo. Você tem a hora, a empresa é lucrativa. Só que o cara, ele acaba deixando de crescer, deixando de se arriscar exatamente porque ele, na cabeça dele putz, cara, eu vou ter que me preocupar com mais impostos, vou ter que pagar mais pra minha contadora, eu vou ter que pagar mais guias, vou ter uma complexidade maior. Desanima, né? Ele vai tomando Eu cacetada. vou precisar investir, eu não tenho dinheiro, porque eu vou ter que até formar o meu caixa e poder investir pra crescer, vai demorar muito tempo. Exatamente. E aí ele fala, cara, vou pegar esse dinheiro pra mim. Fica um perfil mais mesmo. conservador, mais avesso ao risco, né? Exatamente. O resultado é esse, viu? Tem até os números, né? A diferença é 4,9 vezes. Eu vi uma, até falando um pouquinho dessas pesquisas, eu vi uma do Sebrae também, que eles entrevistaram 2 mil empresários que faliram depois da falência. Muito bacana ver a visão deles sobre isso, porque, se eu não me engano, os 2 pontos principais ressaltados pelos empresários, que, assim, do ponto de vista deles, depois da quebra, de que fizeram com que eles quebrassem, falta de planejamento, falta de gestão. Gestão. Planejamento Acho que legal vocês tocarem nesse ponto agora, que eu tinha uma dúvida. Tem alguma coisa que indica, algum sinal, assim, que indica que a empresa está precisando muito investir num sistema de gestão? Então, tem vários, né? Na verdade, assim, como eu falei, né? O ideal é que a empresa tenha um sistema de gestão desde o momento zero. Sim. Isso comece e já implemente. Você tem que começar organizado, começar com seus clientes, com seus produtos. E assim, o que a gente sempre fala, a gente fala isso muito na OMI. Quem não está crescendo, está morrendo. Não tem aquele negócio assim, não estou crescendo, mas tá bom. Então, assim, o primeiro indicador é assim, a sua curva de crescimento ela tem que estar para cima, ela tem que estar empinada. Até porque o mercado cresce. O mercado cresce, você vai tendo demanda do seu produto. A hora que você não consegue atender mais a demanda do seu cliente, a hora que você não consegue reter funcionário, a hora que você não consegue contratar, que você não consegue fazer uma mínima gestão, o ideal é que ele tenha um sistema do momento zero. Sim. Mas esse é o momento que ele não tem como não ter o software. Sim. Porque ele vai começar a ter um problema de gestão. Eu tenho um exemplo que eu vou dar para vocês de um cliente nosso. Olha só que interessante. Isso é falta de visão do empreendedor, né? Acho que foi em 2017. Ele contratou o software, pagava tipo, vamos colocar aqui em valores de hoje, sei lá, R$400 de mensalidade. No belo do dia ele ligou na empresa e falou, vou cancelar o sistema. Vou cancelar. Mas por que você vai cancelar? Porque tá muito caro. Eu não vou pagar R$400. Muito caro. Cara, como é que você vai fazer sua nota? Uma empresa com certo volume, tá? Como é que você vai fazer o boleto? Mas eu faço aqui no banco. Eu faço a nota aqui no gratuito. Eu tenho minhas planilhas aqui para baixar o estoque. Sabe o que nós fizemos? Nós pegamos um funcionário nosso e fizemos toda a operação dele no sistema e fora do sistema. Toda a operação. Até para a gente poder ter um parâmetro de ganho ou perda. Ou quanto que vocês realmente aumentam a eficiência. Ele tinha, se eu não me engano, 11 notas por dia, com vários itens. Então ele tinha que fazer a nota no gratuito, ele tinha que ir no banco fazer o boleto, ele tinha que fazer o controle do estoque dele no planilha, ele tinha que receber o extrato lá do banco e fazer a conciliação dele. Enfim, ele tinha que fazer tudo para poder gerir a empresa dele com as planilhas lá. Nayara, o funcionário nosso gastou 11 horas. 11 horas para fazer tudo isso. Manualmente. Né? Fora do sistema. Aí eu fui fazer no sistema. Mesma coisa, fazer as notas, colocar os pedidos, captar o pedido, item por item. Eu tenho até, inclusive, numerado tempo por tempo. Mas eu lembro que era 11 horas. Esse cara gastou, Manuel, 40 minutos para fazer tudo pelo sistema. Que é o tempo dedicado a colocar as informações lá dentro. E processo aí, faz o faturamento. Quero que ele faz o faturamento, porque todo o processo aqui é o faturamento. Sim. A hora que eu emito uma nota, o que um software de gestão, um RP faz? Um RP, eu falo do RP que eu conheço. Sim. Né?
Ele já faz o boleto, ele já vai para o banco, ele já comunica o cliente, ele já baixa o estoque, ele já gera o XML, ele já manda o XML na Cefaz, ele valida o imposto, ele manda para o contador, depois ele concilia o extrato já contas a bancário. receber para o financeiro. Então, olha só, nós chegamos para esse profissional, né, para o Rafael aqui, o nome, não lembro o nome dele. Rafael, olha só, você pediu para cancelar o sistema, certo? Legal. Você paga hoje R$400. Só como informação para você da sua movimentação, você, para fazer a sua movimentação, você vai precisar de 2 funcionários. Porque um funcionário trabalha 8 horas por dia. Você ficou 11 horas fazendo nota. Acho que era 20 notas, alguma coisa assim. 11 horas, 11 foi o tempo. Mas enfim, era um movimento de um dia, era por dia, tá? Você vai precisar de 2 funcionários. Então você vai, vamos imaginar aí, que você pague R$3.000 por funcionário, mais encargos, você vai gastar aí por volta de R$8.000 por mês com 2 funcionários. Certo. Se você tivesse um software, você gastaria 40 minutos. Aí a pergunta para mim, cara, R$400 é barato ou é caro? Ele não tinha noção disso. Ele falou, cara, na hora, ele voltou atrás. Quanto vale o seu tempo nesse caso, né? Tempo. Aqui o funcionário teria 7 horas para fazer outra coisa. Isso quando não é o próprio empresário que pega o tempo dele, que normalmente é a hora mais cara da empresa, é a hora normalmente do empresário, do dono. E além do custo financeiro, existe o custo de oportunidade, que ele poderia pegar o tempo dele e estar fazendo outra coisa, pensando na parte estratégica do negócio. Claro. Quando ele pega o tempo dele, isso quando às vezes se ele contratar, às vezes ele pega o tempo dele, porque ele quer realmente enxugar todo tipo de custo. Aliás, eu detesto esse termo, cortar custos, porque para mim isso é burrice. Porque a empresa que está crescendo, por exemplo, não corta custos. Ela otimiza custos. Ela otimiza. Tempo e gestão, né? Exatamente. E você imagina que o contador pede esses dados para ele, né? Imagina o planilha. Para pegar tudo. Ele não pega. Ou seja, ele vai perder mais tempo ainda para juntar isso aqui e mandar para a contabilidade. Num RP, isso aqui já vai no formato do sistema do contador embalado. Ele não tem que se preocupar com nada para fazer isso aqui. Então, assim, esse aqui é um exemplo de tudo que a gente falou aqui, ó, de educação, de eficiência, de gestão, de produtividade, de conhecimento, entendeu? E é um exemplo real, isso que é legal, isso aqui é um exemplo real, aconteceu mesmo. Não, a gente cansa de ver assim, a gente vai fazer o BPO, pega um cliente que está no zero ali em termos de gestão, o cara, né, às vezes nem planilha tem, ou tem aquelas ferramentas descentralizadas, tá uma coisa em uma, outra na outra, etc. E o cara fala assim, ele chega pra gente e fala, cara, não consigo mais fazer o financeiro, às vezes uma empresa ainda pequena, uma pequena empresa, eu não consigo mais fazer o financeiro porque eu estou gastando 7, 8 horas fazendo o financeiro e eu preciso delegar. Já tentei contratar um funcionário, não deu certo porque eu preciso gerenciar o funcionário, ele não tinha conhecimento, etc. Blá, 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 blá. Eu gasto 6, 7, 8 horas às vezes fazendo financeiro. E a gente já tem um entendimento do quanto de volume de trabalho que a gente tem, número de horas que a gente gasta para fazer aquela operação. Sim. Então, em geral, quando ele transfere isso para o BPO, a gente faz um período bem mais rápido, porque a gente já faz isso no sistema de gestão. Então, eu tenho muitos cases nesse sentido de que o cara que gastava 7, 8 horas, ele fazendo, a gente passa para a nossa operação e gasta 1 hora no máximo. Por dia. Na verdade, né, William, você é um especialista, e detalhe, né, além de você ser um especialista, ter as ferramentas, ter o modelo, a metodologia, você ainda é um consultivo. Exatamente. Porque você pode alavancar outras informações, outras indagações com o empreendedor. Que, cara, como é que está seu orçamento? Exatamente. Como é que estão os seus indicadores? Que é o sinal vital do empresário. É o médico, eu falo que o consultor do BPO ele é o médico do cliente, do paciente. Sim. O médico do paciente, o que ele mede em você? Ele mede indicadores. O coração, né, o batimento cardíaco. Ele vai ver teu corpo, né? Ele vai olhar os resultados. O resultado. Como é que tá seu colesterol, glicemia, enfim, a taxa não sei do que, do glicose. O empresário, esse consultor é a mesma coisa. Ele vai medir o quê? Como é que está a sua inadimplência, como é que está a sua produtividade, como é que está a sua eficiência, como é que está a sua venda, como é que está a sua margem. Então ele é muito médico do empresário, né? Então, muito mais. Quando a gente fala pro cara que a gente, né, dentro do BPO, a gente tem um momento que a gente pega esse ERP, gera os relatórios, alguns a gente até integra com outras ferramentas já de inteligência mesmo, Power BI, etc. Sim. Então a gente gera aqueles dados, uma vez por mês a gente senta com ele para apresentar aqueles dados.
E o cara fala, cara, eu nunca tive isso na minha empresa. Aham. E vocês devem estar... A gente fala pra ele, ó, e lembra que você me falava que você gastava 7, 8 horas? A gente tá levando uma pra fazer. A gente faz com mais rápido, maior eficiência e ainda faz com maior qualidade. A gente gera dados, por exemplo, que ele não tinha. Mas se a gente fosse fazer na mão ali, a gente fosse fazer numa planilha de Excel, tá lascado, né? É o caso no médico, né? Você é o médico. O caso do cara que tá se automedicando. Ele não tem um conhecimento, não é um negócio dele. Exato. Né? E assim, às vezes ele fala assim, pô, eu posso até aprender isso, né? Eu posso pegar minhas horas e me dedicar para isso. Mas qual que é o custo dele? Você vai na O tentativa. custo hora dele é muito Você alto tem que do empresário. se preocupa com o seu negócio. Se preocupa em olhar teu mercado, olhar as oportunidades que você tem, projetos que você pode implementar, situações ou possibilidades de captar investimento para você poder crescer. Tudo isso que a gente falou até agora, que são problemas, né? Principalmente se comparado ao mercado americano, é coisa que o empresário ele precisa estar olhando, ele precisa focar. E quando você usa, e voltando aqui no RP, né? Quando você usa um software de gestão, se o cara usa plenamente, isso meio que salta aos olhos, né? Imagina que eu uso o CRM, porque eu quero melhorar a minha gestão comercial. Sim. Então, além de eu estar delegando aquela parte operacional para um prestador, eu estou me preocupando mais com o meu negócio. E se eu uso uma ferramenta, porque a ferramenta te traz boas práticas. Na hora que eu vou colocar ali, por exemplo, uma oportunidade, qual é a oportunidade, quem é o concorrente, sabe? Como que é o ticket médio, quanto que eu estou ganhando com aquela oportunidade. Ele te força a melhorar o teu processo. Ele te força a melhorar, porque o próprio software te força isso. Porque as ferramentas estão lá. Sim. O caso do UMIE, por exemplo, tem o radar de clientes, que é um negócio incrível, né? Não sei se vocês conhecem. Sim. Você fala assim, pô, eu vendo farinha para pizzaria. Cara, o sistema já te traz quem são as pizzarias que abriram naquela região, ou no Brasil inteiro, no estado, na cidade, dentro do CRM. Ao invés de você ficar ali, isso é muito mais oportuno. Você fala, cara, essa pizzaria que abriu, aqui no ABC, o meu vendedor vai ligar para ela e vai falar, cara, eu vendo farinha para atender o seu negócio. Pô, que legal. Isso é estratégia. E acaba sendo uma forma de checklist dentro da própria ferramenta, porque você tem que passar por esses campos, você tem que passar por essas fases que a própria ferramenta já vai te jogando para você responder, que sem elas você não consegue avançar. Então você já vai criando um processo, de repente você consegue no futuro já ter um processo bem mapeado, sem necessariamente ter feito um mapeamento de processo. Totalmente educativo. Né? Isso que é educativo, né? Ele vai te forçando a isso. É aquela história, né? Quem nunca experimentou, às vezes você vive na ignorância, mas na hora que você experimenta, você não consegue voltar, você não consegue ficar sem mais. Voltar para trás não é uma possibilidade. Coisa de tecnologia. Eu tô usando o WhatsApp. A gente experimenta ficar sem. Você falou, eu vivi sem isso. Ok, você viveu sem isso. Vai voltar a mudar. Mas na hora que você ganha, você vê a velocidade, você vê a qualidade no seu trabalho, você fala, como que eu vivia sem isso? Então, quanto mais cedo o empresário se dispor a ter isso, melhor para ele. Sim. Entendeu? Mais ele cresce, mais rápido, né? Eu acho que vocês estavam falando sobre vários benefícios que o RP traz, então do empresário que ele vai alimentar aquilo com as informações que são importantes e ele vai coletar de forma muito mais rápida, muito mais fácil e passar a atuar mais estrategicamente no seu negócio. Mas tem um limite, assim, acho que principalmente o Will, você, assim, pensando no limite financeiro, né, no RP, mas dentro do financeiro. Gestão financeira. Isso. Dentro desse sistema de gestão financeira, tem um limite até onde vai a tecnologia, até onde o sistema vai e aonde que o ser humano começa a passar a atuar, que é muito relevante essa participação dele? Tem um limite. Eu acredito que sim, porque é óbvio, né, quando a gente tá falando de sistema, a gente tá falando de uma ferramenta. É uma ferramenta, assim como é um carro, como é uma furadeira, como é uma máquina dentro da empresa, é uma ferramenta. E se você tiver uma boa ferramenta, maravilha, vai te ajudar muito no teu negócio, vai te ajudar muito naquilo que você está querendo fazer. Mas ainda assim, você ainda precisa ter... Se você não tiver um bom input, por exemplo, como a gente fala, se você não tiver uma boa alimentação daquele sistema, você vai ter outputs incorretos. Você vai colher informações incorretas daquilo que você está achando que está fazendo. Então é importante, sempre que a gente está falando de sistema, né, você buscar aquilo que é mais próximo do que você precisa. Para isso você vai ter que fazer uma pesquisa. A gente vai falar, de repente, algumas características-chave que o empresário
precisa olhar ao contratar um sistema, as principais características, mas ele precisa também ter uma noção de que aquele sistema vai precisar ser alimentado, porque eu já tive, acho que o Wagner já deve ter passado por isso também, do cara contratar um sistema e ele achar que, por contratar o sistema, o problema vai se resolver sozinho. Eu tô com um problema financeiro, eu não consigo ver por que não sobra caixa no meu negócio. Vou contratar um sistema. Passa 3 meses, tá lá o sistema. Não consegui, parece que não funciona o sistema para mim, não funciona. O que na verdade você vai olhar, o sistema tá totalmente... Ele nem um plano de contas montou dentro do sistema, tá mal alimentado, você alimenta o sistema todo dia? Não, às vezes eu pego para fazer uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu pego ali 40, 50 minutos e faço alimentação. Cara, eu não lembro nem que eu almocei ontem, como eu vou lembrar o que eu gastei há um mês atrás? Aí tá lá, aí ele sabe como ele faz isso? Sabe como ele categoriza esse lançamento? Despesas diversas. Despesas diversas. Não lembrou, vai pro diverso. Aí ele não sabe para onde está indo o dinheiro dele e não vai continuar não sabendo, porque ele não está alimentando corretamente aquele sistema. Então, sim, existe um limite, o sistema ele é uma ferramenta para ajudar o empresário a ser mais eficiente na sua gestão de negócio, seja na parte comercial, operacional, financeira, mas ele precisa ser bem alimentado, senão não vai adiantar, né? Um sistema legal, ele vai ter algumas formas de automação, vai ter algumas automações ali que vão ajudar o empresário a fazer aquilo mais rápido, mas ele precisa ainda dedicar, ou ele ter alguém, um prestador de serviço tipo BPO, ou um funcionário interno fazendo a correta alimentação daquilo, senão, de fato, ele vai chegar depois de alguns meses e vai falar, aquilo não serve para mim, mas na verdade é o cara que ganhou uma Ferrari e não sabe dirigir, não adianta. Na verdade você tem algumas fases, quando você fala assim, para que serve um sistema? Se você pensar que você tem tarefa repetitiva, você tem coisas que a máquina pode fazer por você, e você tem que tomar decisões baseadas em informações, é que o William acabou de falar. Então eu diria assim, se você automatizar o máximo de coisas repetitivas, a máquina não erra. Você concorda? Sim. A máquina não erra. Se ela está configurada certinha, eu configurei aqui o plano de contas, eu configurei aqui as categorias, os meus clientes, você faz com que a máquina trabalhe para você, emitir nota, né? Vou emitir 50 notas. Vou lá, arrasto 50 pedidos, ele faz todo o processo corretamente. Então você ganha um baita tempo. O que eu estou fazendo aí? Eu estou automatizando tarefas repetitivas que a máquina pode fazer por mim. Sim. E aí entra na terceira fase. Então a primeira fase é a alimentação e a parametrização. Tem que ter a gasolina do carro. Se você não colocar a gasolina no carro, ele não anda. Depois você vai ter a fase da automação, que é toda maquinário ali. E a terceira fase, que é a tomada de decisão. Que é o que você faz com a informação. A informação que gerou um resultado ali e você visualizou. Eu não tenho dinheiro. Por que você não tem dinheiro? Vamos olhar aqui. Você vendeu errado, ou você não vendeu, ou você vendeu por um preço errado, sei lá, ou outras variáveis. Então, esse é o lance, né? Sim. É você trabalhar com a informação. A gente vive hoje na era da informação, né? Sim. Exatamente. Século XXI. Se o cara tem o RP, ele proporciona as informações. Baseado nas informações é que você vai tomar as decisões. Que é conseguir estratificar os números, né? Entender um pouco dos números. Estou com um termo interessante, que foi automação, né? E eu acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, talvez não tenha esse conceito muito claro, a diferença entre automação e automatização. Né? Porque a automação, ela indica algo que é feita de forma autônoma, ou seja... é um robozinho que eu tenho que vai fazer tudo para mim. Dentro de um RP você tem tarefas que vão ser feitas de forma autônomas, né? Ou seja, uma automação dentro da ferramenta. Mas ainda assim, o sistema como um todo, ele não é um sistema automático, ele é automatizado. Você precisa ter um monitoramento, como a gente acabou de comentar, você precisa ter um acompanhamento daquele sistema, você precisa fazer os inputs corretos, o sistema ele vai processar, que é a parte automática do negócio, vai gerar os outputs e você vai ter que fazer um monitoramento até para ver se aqueles outputs estão saindo corretamente. Então, você demanda ali um monitoramento. Acho que o grande erro do empresário, quando contrata às vezes um RP, achando que aquilo vai ser totalmente automático, vai ser integrado com o meu banco, e existem essas possibilidades, situações de integração bancárias, por exemplo, o banco gerou um extrato, o sistema vai lá, capta aquele extrato, ele vai propor, por exemplo, algumas indicações de categorização daquele lançamento. Então vamos supor, eu fiz ontem, 5 lançamentos no meu banco, e 2 deles estavam previstos no sistema, 3 não estavam. Vamos colocar aqui 2 a pagar, o 2 a receber que estavam previstos e 1 não estava. Esse 1 que não estava, o sistema não sabe o que é. Ele vai assim,
pressupor alguma coisa de acordo ali com a sua inteligência artificial, alguma possibilidade de categorização. Então o sistema ele vai propor ali algumas possibilidades de categorização daquele lançamento. Se ele entende que você outras vezes teve um gasto com aquilo, naquele tipo de descritivo que está vindo do extrato, então vamos supor que está lançado ali Rede Shop, que é quando você passa cartão de débito. Aí ele vê que no seu histórico, sempre que você lança Rede Shop, você está fazendo um custo com alimentação no teu negócio. Ele vai entender o quê? Aconteceu de novo, deve ser uma alimentação. E ele vai propor essa categorização. Só que cartão de débito você pode comprar, você pode fazer uma compra, você pode fazer um investimento, você pode estar comprando um computador ao invés de alimentação. E se você não acompanhar o que você está colocando ali, só der o ok ou deixar o sistema fazer sozinho, também corre o risco de você ter dados incorretos lá atrás. Então, eu digo que um RP, né, de uma forma geral, ele é um sistema que visa a automatização de processos, mas que demanda-se um monitoramento para você não, de repente, contratar uma coisa e, de repente, estar recebendo outra. Esse é o conceito de inteligência artificial, né? Que é rede neural. Você está ensinando a máquina a trabalhar para você. Então, por exemplo, a inteligência artificial, por isso chama rede neural. Porque você vai ensinando através dos seus neurônios. Você falou, o caminho sempre é esse. Porque quando muda, você muda a rota, né? A gente está acostumado com a... Você falou, eu estou sempre fazendo isso, né? É o que o William falou, né? O homem tem muito isso. Você falou, eu estou comprando, por exemplo, caneta do fornecedor 10, o código dele é de 50. Comprei a primeira vez. Então, eu mostrei para o sistema que o meu código é 1, o fornecedor tem outro código. A hora que ele comprar de novo, ele já sabe. Ele vai buscando padrões. Ele fala, já entendi essa caneta aqui, esse código. São as repetições que vão acontecendo. E aí, um exemplo que tem muito legal no OMIE, que eu gosto de dar exemplo, que é espetacular, que resolve parte de um problema da complexidade aqui, por exemplo, é a inteligência tributária. Que é o exemplo que a gente comentou aqui, né? Como é que eu ganho mais tempo e como que eu ganho mais segurança numa operação usando a tecnologia. Então, por exemplo, quando eu faço uma venda, eu estou vendendo um produto que tem uma NCM, eu estou vendendo de São Paulo... Que é um código de produto, para quem não sabe. Eu estou vendendo de São Paulo para Rio de Janeiro. Então, eu tenho que ter aqui ICMS, vamos dizer que eu produzi um produto. Tem IPI, eu tenho PIS, tenho COFINS e tenho substituição tributária. Aí eu sou o cliente, eu vou lá colocar o meu pedido de venda. O que vai ter que falar? Vou ter que falar todos os impostos, né? Teria que fazer todos os impostos. O OMI tem uma ferramenta que é um banco de dados com toda a regra tributária, que é uma empresa parceira nossa, a Systax, que disponibiliza. Se o cliente contrata isso, quando eu coloco o meu pedido, eu falo quem é o cliente, que é lá do Rio de Janeiro, e quem é o produto, que é a caneta, o sistema já vai lá e já traz todos os impostos. Ou seja, toda uma configuração que você teria que fazer manualmente, você já tem isso integrado. É o caso da complexidade. Pra vocês terem uma ideia, sabe quantas combinações tem na base tributária do Brasil? Se você pegar todas as ICMs, todos os estados e todos os impostos... Não faço ideia. Eu não consigo fazer ideia. 20 milhões de combinações. Eu sei que cada estado tem sua alíquota, cada município também pode ter essa definição. Ainda tem município. Então, não, aqui não tem nem município, aqui é só estadual que é produto. Sim. Se for serviço... Se for serviço, aí fica mais complexo ainda. Exatamente, que aí são 5 mil prefeituras. Aqui é só imposto estadual e municipal. É federal, são 20 milhões de combinações. É mais fácil acertar na Mega Sena. Não, e o problema, para ter requintes de crueldade, é só lembrar que por dia dessas 20 milhões, mudam 200 por dia. Sim, entendeu? Então você tem que estar monitorando. Então esse é um exemplo de uma inteligência artificial. Imagina o tempo que você ganha de fazer uma nota, sendo que os impostos já estão corretos. Além do tempo, a qualidade também, porque já vem tudo certo. Você arrisca menos juridicamente também o seu negócio, né? Esse é um exemplo de inteligência artificial nata, né? É verdade. Com certeza. Muito bom. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Wagner, até de forma objetiva. Quais características, falando da OMI, é óbvio que é onde você tem hoje mais, mas você já trabalhou em outras empresas, então você já tem, acho que, esse conhecimento até geral de mercado de soluções para poder passar. Acredito que você também deva olhar os concorrentes, os outros players. A OMI é a maior player hoje, acredito, do segmento, mas que características, de fato, que o empresário precisa olhar na hora de fazer a contratação de um RP? De uma forma geral, pegando um empresário médio, pega assim uma empresa que está surgindo, uma empresa pequena e tal, o que toda empresa precisa no cenário brasileiro? Automação de nota,
que é gerar Legal. nota fiscal, é ter uma gestão financeira, fluxo de caixa, DRE, quando você pagar, quando você receber, certo? Ter uma visão financeira. E relatórios relacionados a isso. Relatórios, controle de estoque, saber o que você vendeu, o que você comprou, quando tem que comprar, o custo do produto. Então, a gestão do estoque, que é lá o conceitinho do MRP original, a Material Requirements Planning. Um CRM, porque toda empresa tem que vender, tem que ter uma gestão comercial. E do contrato. Tá? A outra coisa que é importante também, que o OMI é uma coisa também que foi o primeiro software que nasceu com isso, que é a integração com a empresa de contabilidade. Assim, 99% das empresas tem um contador externo. E como que você alimenta as informações para o contador? Então, quanto mais redondo, eu diria que é isso, é resolver essas principais, essas grandes dores e a questão se atende àquele negócio dele. O cara tem uma loja, tem que ter um cupom fiscal. Tem que ter um PDV ligado. Já integrar. Tem que ter um sisteminha ou nativo do RP ou através de um aplicativo que possa ser comunicado com o RP. Sim. Então, muitas vezes, por exemplo, o cara que tem um comércio, ele precisa ter ali um sistema de ponto de venda para fazer as vendas dele, emitir os cupons. Imagina só toda venda que ele fizer ter que lançar no financeiro manualmente. É inviável. Então esse RP, por exemplo, ele tem que possibilitar essa integração com esse sistema de ponto de venda, ou frente de caixa, como a gente chama. Na verdade, assim, resolver as coisas que precisam ser resolvidas com automação, tipo o PDV. E tem outra coisa que pouca gente fala, que é a oportunidade que o RP te traz. Por exemplo, teve a pandemia agora. Quantas empresas entraram no lockdown? Quantas empresas que não podiam vender porque não tinha ninguém, não tinha lá... Por exemplo, na OMI nós temos lá o e-commerce. Então, quantas empresas que resolveram ir para a internet porque estavam em lockdown? A pergunta é, cara, por que isso não foi antes? Entendeu? Já estava disponível lá a venda pela internet. Por que você não foi antes? Porque eu estava ali na minha lojinha, pagando aluguel, fazendo o cliente ir até a sua loja, vendendo pedrinha. Você poderia vender pedrona. Se você tivesse um site. Então, olha que legal, o RP tem isso. Aquilo que o William falou, né? Você tem a ferramenta que tem que alimentar e de repente ela te gera oportunidades. Que é a visão estratégica. Cara, eu posso vender pela internet. Cara. Mas se o cara tá o dia inteiro na operação, pagando incêndio, ele não vê. Ele não pensa nisso. E se ele não tiver uma visão consolidada dos números, o raio-x ali, pelo menos do financeiro, também Quantas não vai ver. Quantas empresas foram para a internet na pandemia e continuaram? Ele falou, cara, eu tô vendendo mais. Eu conheço na internet, detalhe, não preciso pagar aluguel mais. E vende mais, porque você aumenta a tua região de atendimento, você consegue trabalhar com uma maior eficiência, seu preço pode até diminuir, porque você não precisa ter aquele puta do espaço físico de atendimento, etc. Eu vejo que assim, né, hoje tem retornado muita gente ao físico, eu acho que é um movimento talvez futuro, é o Omnichannel, né, que você fazia... Mas aí é outro papo, a gente marca a próxima falar sobre isso, mas realmente, né, são situações ali que você precisa da tecnologia, que se você for fazer fisicamente, eu acho que tudo é um contexto que favorece o negócio, o crescimento, que é o que a gente propõe a falar aqui, que é a empresa exponencial. O que é a empresa exponencial? É a empresa que cresce de forma contínua, através da gestão bem feita. A gente acredita muito, Wagner, aqui na gestão como uma ferramenta poderosa para crescimento das empresas. Sim, claro. Então, o RP ele tem está totalmente relacionado com essa nossa ideia. Tanto é que a OMI é um parceiro muito forte aqui da Valorize, e a gente acredita muito de que essa é uma ferramenta, esse é um tipo de sistema hoje, uma ferramenta que a gente não pode abrir mão, tem que ter. E você, empresário que está começando ou que tem um negócio há algum tempo e não conseguiu amadurecer essa gestão ainda, é o momento. O momento é o quanto antes, né? Então, se você não tem ainda, vou esperar. Não, faça agora, já comece, fique de olho nessas características que a gente comentou aqui, já comece a pesquisar. Então, o melhor momento é o agora, para você começar, porque aí você já começa o próximo ano, já pelo menos tendo 2-3 meses de histórico ali de dados, para você até fazer o seu planejamento, que é importante. Planejar o orçamento. Exatamente. As projeções. Muito boa a conversa aqui, pessoal. Acho que a gente tá... Isso aqui a gente vai até amanhã. Tem bastante coisa ainda que dá para abordar dentro da temática dos sistemas de gestão, que gestão é
tudo claro. dentro da empresa, né? Todas as áreas da empresa precisam de algum processo mais gestão, ela envolve, quando a gente está falando de empresa, exatamente, ela envolve todos os níveis do negócio. O operacional, tático e estratégico. Isso. Né? Um tem que se comunicar com o outro de uma forma orgânica, para sem ficar travando, porque faltou ferramenta, faltou dado. Então, quando a gente está falando da base, que é o operacional, tem que passar os dados para o nível tático, que são gerentes, etc., ou entenderem o que está acontecendo. E os gerentes, por sua vez, passarem para a alta administração da empresa, que é a parte estratégica do negócio, também sem atrito, né? Quanto menor atrito, melhor, porque o negócio fica fluido. Se você tem um sistema que integra tudo isso, excelente. E eu acho que a OMI, aí já puxando um pouquinho a sardinha aí de vocês, tem feito isso com bastante eficiência. Legal, a gente tá chegando aqui, acho que no final do nosso papo já. Tá acabando. Tem que fazer a parte 2 aqui. Agora, a gente tem uma parte aqui, Wagner, do nosso podcast, que é a pergunta do empresário, né? O Will tem um canal, além dos canais, né, do podcast aqui no Spotify e no YouTube, tem também o perfil no Instagram, que é o Will Brandão _XP. Então, quem não segue lá pode seguir também para acompanhar vários conteúdos para melhorar a gestão da sua empresa. E o pessoal manda pergunta pra gente. Essa daqui foi enviada por direct. Direto a gente abre a caixinha também lá nos stories, mas essa foi por direct. E era justamente sobre sistema de gestão. Um empresário comentou que ele já contratou 3 sistemas, só que ele sempre precisa fazer uma análise para tomar a decisão e não consegue ter essa informação de forma rápida e clara, né? Então, ele quer saber por que isso está acontecendo e se tem alguma solução para ele. Tá, e aí, Will? Isso vai cair muito naquilo que a gente falou, né? Ele contratar um sistema buscando automação e esquecendo de monitorar a ferramenta que ele contratou. Então não adianta, eu posso ter a Ferrari, a Porsche, a Lamborghini na minha garagem, só que se ela não está com gasolina, se eu não sei dirigir, aquele carro para mim não vai servir de nada. Eu vou ficar mantendo ele, vou ter um custo que realmente para mim não vai gerar resultado. Então é importante, provavelmente, né, não sei exatamente quais sistemas ele contratou, mas se está dentro daqueles critérios que a gente acabou de falar, né, as características que um sistema precisa ter aderência, precisa ter nível de automação, precisa estar dentro do custo, ter os treinamentos, integração com contabilidades, por exemplo, e relatórios. O fato dele não estar conseguindo resolver o problema dele provavelmente é um problema de alimentação, falta de alimentação correta e monitoramento do que está sendo gerado ali dentro. Então, se ele vai ter que provavelmente montar um processo dentro do negócio dele, se é ele que faz, separar uma parte da agenda dele do dia a dia para fazer essa alimentação do sistema, especificamente no financeiro, ele vai ter que separar algumas horas ali para fazer a conciliação, quantos a pagar, quantos a receber, enfim, depende do volume de negócio dele. Ou ele contratar alguém, só que se ele contrata, ele sabe que ele vai ter que... Não adianta você delargar, como a gente fala, tem que delegar com responsabilidade. Ele vai continuar tendo que verificar se as alimentações estão corretas, se o próprio funcionário... Às vezes o funcionário não tem o conhecimento também técnico específico para fazer aquilo. E aí ele precisa ver se o funcionário está preparado para fazer aquilo que ele está assumindo. E ele também vai ter que fazer a supervisão, tudo aquilo de liderança que envolve também gestão de pessoas do negócio. Então, assim, eu diria que provavelmente se ele já passou por 3 e não funcionou, o problema não é o sistema. Talvez seja o momento dele olhar internamente, verificar o processo que ele precisa melhorar dentro do negócio dele para... o sistema dele ficar bem alimentado, ele poder tomar as decisões quando ele precisar de forma online, basicamente, porque os RPs costumam dar essa possibilidade. Finalizando a nossa conversa aqui, gostaria de agradecer, Wagner, pela sua presença, pela sua disposição. O papo foi muito bom, muito esclarecedor. A gente teve uma aula aqui hoje sobre sistema de gestão e sobre gestão no geral, né? Saber que a gente pode contribuir aí com pequenos e médios empresários que estão pensando em ter empresas exponenciais aí, cada vez crescendo mais, batendo meta, investindo numa gestão bem feita. E feliz com o próprio negócio. É isso aí, cara. Ganhando dinheiro, feliz, crescendo. Quem não tá crescendo, tá morrendo. Muito bom, Wagner. Obrigada, Will. Obrigada também pelas contribuições, pelas considerações. Quem tá acompanhando a gente aqui, continua, segue a gente no canal do YouTube e se inscreve para acompanhar pelo Spotify também. Acompanha aqui, comenta se você gostou desse papo, deixa o seu elogio aqui pra gente, pro Wagner também, pra ele voltar mais vezes. É isso aí. Elogio ou crítica, né? Claro, com crítica certeza. Construtiva, né? Pra gente melhorar nas próximas conversas. É isso aí, contribuir. Então, legal, Nayara, te agradeço muito aí, o William, o convite, o nome da OMI também, né? Estamos bem felizes aí com o conteúdo, espero ter agregado um pouquinho, né?
Com certeza. para os internautas aí, para os clientes e fãs do canal. É isso aí. Fãs, né? E é quem isso, está gente. ouvindo a gente pelo áudio apenas, né? Que é o meu formato favorito, sendo bem honesto. Eu gosto muito de ouvir pelo áudio. Né? Eu pouco assisto, na verdade. Já comentei isso em outros episódios. E quem ouve pelo Spotify ou essas ferramentas, muito importante seguir. A gente tem uma meta, Wagner, de até junho do ano que vem ficar entre os 30 maiores podcasts de negócios do país. Legal. No Spotify. Então, a gente precisa também, se quem está ouvindo a gente aí gostou, segue o perfil, segue a página aqui no Spotify ou no Apple, enfim, o streaming que você estiver ouvindo, e também compartilha. Acho que esse sistema de gestão, todo empresário tem dúvida. Se você tem colegas aí que eventualmente tem uma empresa, estão com algum desafio, alguma dificuldade e precisa melhorar a gestão do seu negócio, o teu sócio, de repente, compartilha com ele. Com certeza ele vai sair daqui com mais conhecimento, uma visão talvez um pouquinho diferente de quando ele iniciou, que é a proposta, e rumo à empresa exponencial. Isso aí. Legal, pessoal. Valeu, Wagner, mais uma vez. Divulgando aqui o nosso site, tá, pessoal? www.omie.com.br. Entre no site, tá tudo lá. Qualquer coisa, entre em contato com as nossas unidades, Brasil inteiro, nós atendemos. O meu Instagram também, pessoal, vou divulgar lá no Instagram, Vagnão Xavier. Muito e também bom. o canal do Rock. E o canal do Rock, com certeza. Vagnão com W, Vagnão Xavier. E o meu canal alternativo de rock, para quem gosta de boa música, Rock Raro. Wagner Xavier Rock Raro. É só procurar lá no YouTube. E os livros? E os livros também, Rock Raro, tá lá na Amazon, ou na Galeria do Rock, ou direto no site. Quem gosta de rock, estamos em Rock in Rio acontecendo, Olha, inclusive, né? muito Estamos bom. muito propício aqui para falar. Minha filha tá na Um dia a gente vai fazer um podcast só falando sobre música. Boa. O Wagner é um intelectual aí do rock. Muito bom. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Nai. Obrigado, Wagner. Valeu, gente. Obrigada, tchau, Valeu, tchau. tchau.